Túlio, só um pouquinho, fazer esse laço aqui rapidamente. O senhor faz uma fala muito direta, percebemos uma certa eloquência, uma virtude na própria oratória do senhor, mas uma comunicação jovem. E aquele idoso, aquela senhora que está no ônibus, que levanta de madrugada, que não olha o TikTok, que não acompanha um canal fechado, que não acompanha a Jovem Pan, uma rede social. Como que vai ser essa conversa com esse eleitor no dia a dia, que está lá na ponta, de fato, que não leva uma linguagem como a que o senhor está usando aqui? Eu acho que ele vai gostar. São pessoas que votaram no Lula, que é muito direto na fala, que no Bolsonaro, que é muito direto na fala. Essas pessoas apenas não me conhecem. E o que eu estou falando para elas tem uma força muito grande, que é a força da verdade. A verdade cativa, a verdade quebra preconceitos, a verdade uma hora vai tocar o coração delas. E eu confio muito nisso. E quando eu falo com essa veemência, não é nem que eu sou treinado, eu nem me considero um grande orador. Mas eu realmente, assim, eu falo de coração essas coisas pra vocês. Eu falo, a gente precisa fazer isso. É tão claro que, sei lá, o prefeito de uma cidade inteira do Piauí tá sendo canalha com a população e tá roubando o trabalho de um dono de uma loja de material de construção, sei lá, no sul de Minas. A gente tá vendo isso acontecer. E aí vem a raiva. A raiva, ao mesmo tempo vem também a indignação, vem a criatividade em procurar uma solução. Esse tipo de coisa, eu acho que cativa. Se não cativar também, aí paciência, né? As pessoas querem só ser enganadas por propaganda. Túlio, por favor. Olha, Renan, a gente vê em você um idealismo muito forte, né? O problema, às vezes, e o nosso papel aqui é questionar, que às vezes o idealismo se distancia da prática, né? Às vezes a gente não consegue colocar em prática, muito embora a gente vê que você insiste nas suas ideias. Vendo um pouco as suas ideias, eu vejo uma ambição muito grande de construir um Brasil, como é que é? Forte, livre e poderoso, alguma coisa assim, né? Esse homem é muito bom, conhece os nossos livros, exatamente. Eu tive que estudar para poder te entrevistar aqui. Mas eu vejo ali questões que passam, por exemplo, a política externa brasileira, né? Uma questão fundamental hoje em dia. A gente não vive mais um multilateralismo no qual as relações comerciais são pautadas pelo diálogo, o Brasil pode ficar numa posição mais neutra, que não tem problema. Eu vou relembrar aqui, na época da Segunda Guerra Mundial, que Getúlio Vargas inicialmente tinha um alinhamento com Hitler. Depois ficou neutro, viu que o lado não era muito bom, e aí quando veio Oswaldo Aranha, que era alinhado aos Estados Unidos, um grande diplomata, convenceu Getúlio Vargas a entrar no lado dos Estados Unidos na guerra. Entrou, aquela expressão, a cobra vai fumar, inclusive é do Exército Brasileiro, e ato seguinte, o Brasil se posicionou e liderou o processo na ONU. Oswaldo Aranha foi o presidente daquela Assembleia, que inclusive fez aquela divisão dos dois estados, Israel e Palestina. Foi um brasileiro ali na Convenção da ONU que fez isso, pelo posicionamento que ele adotou. Eu vejo nas suas obras, às vezes, alguma preocupação em criticar um alinhamento com os Estados Unidos, quando você critica Jair Bolsonaro, e também de criticar um alinhamento ideológico à esquerda de Lula. Aí eu te pergunto, como que você vai fazer hoje, pragmaticamente, em relação a essa divisão que o mundo tem? Você iria se posicionar a favor dos Estados Unidos e Israel na guerra do Irã? Ia ficar neutro? Ia se posicionar a favor do Irã? Como que você vai negociar as terras raras? Vai negociar só com os Estados Unidos? Vai negociar com o mundo inteiro? Enfim, qual a postura na política externa brasileira que o Brasil hoje deve adotar em relação a esse cenário desafiador e a esse projeto ambicioso que você quer de um Brasil forte, livre e soberano? Sim, e excelente pergunta. E a urgência de um mundo que está cada vez mais em crise. A gente está vendo conflitos no Irã, na Ucrânia, talvez já um conflito em Taiwan. A gente está vendo esse mundo se moldando agora a uma nova guerra cada vez mais quente entre Estados Unidos e China. O mundo do pacto pós-45, pós-Segunda Guerra Mundial, é um mundo que está acabando. E nesse mundo o Brasil é muito fraquinho. Porque o Brasil se garantia nesse mundo multilateral, o mundo das organizações internacionais, baseado na ideia de que os Estados Unidos iam garantir a ordem liberal internacional, que os contratos iam ser respeitados, que um país não ia ser invadido pelo outro. Pois bem, isso está mudando e está mudando muito rápido. E nós estamos vendo, inclusive, os Estados Unidos, que era o antigo garantidor, falando, eu quero a Groenlândia para mim, me dá o Panamá. Invadiram e derrubaram de maneira correta o governo da Venezuela, mas é um vizinho. Quando a gente começa a olhar, a gente fala, olha, esse mundo está muito quente, esse mundo está começando a ficar complicado e nós não temos condições de defender o nosso território. Eu preciso lembrar uma coisa para vocês. Das nações com grande território, grande população e grande economia, e isso vai incluir a União Europeia no meio, nós temos aqui 6. Brasil, Índia, China, Estados Unidos, Rússia e União Europeia. Dessas 6 nações, e eu vou incluir a União Europeia como um conglomerado aqui, o único que não tem armas nucleares é o Brasil.
o Brasil tem terras raras, o Brasil tem energia muito abundante, muito disponível e mais. Energia vai ser base para o crescimento econômico no mundo baseado em data centers nos próximos anos. Ou seja, o Brasil tem algo a oferecer para o mundo, mas o Brasil não tem como defender esse algo. Nem a própria água potável que a gente tem abundante aqui. Então, quando eu olho isso, o Brasil precisa resolver primeiro as suas próprias fraquezas, que são fraquezas fiscais, ou seja, fraquezas orçamentárias que impedem que a gente invista na infraestrutura, invista em tecnologia, que invista inclusive em tecnologia bélica, que ele possa se armar para ter um poder não de invasão, mas de dissuasão. E aí ele se recoloca no jogo. A gente não consegue imaginar que o Brasil vai conseguir se posicionar bem nesse jogo internacional, porque a posição atual do Brasil é humilhante. O Brasil não tem condição de brigar e defender seus interesses contra Estados Unidos e China num momento tenso como hoje. O Brasil fica fazendo uma dança meio ridícula. Ele tem que exportar os nossos commodities agrícolas para a China, ao mesmo tempo que os Estados Unidos falam, agora eu mando no continente, você vai ter que se realinhar aqui. E aí a gente está vendo isso acontecer. Isso vai acontecer seja o Lula, seja o Flávio, ou seja o Jair, ou qualquer um. Como se reposiciona? Ficando novamente forte. Para ficar forte, novamente, você tem que resolver a questão fiscal, as contas públicas, se tornar competitivo do ponto de vista econômico, retomar o território, investir em tecnologia, investir nas suas próprias forças armadas, saber utilizar suas vantagens comparativas como energia, terra rara, trazer através das parcerias os Estados Unidos ou qualquer outra nação para produzir semicondutor com terra rara aqui, compartilhando tecnologia com a gente, para ser um parceiro forte que os outros não possam abdicar. E aí, com base nisso, se recolocar como potência, que é o que a gente propõe no Livro Amarelo. Primeiro uma potência regional na América do Sul, depois uma potência para o Sul global. Renan, mas essas ideias que são corretas, elas são a médio e longo prazo, essa reestruturação do Brasil. E a curto prazo, o Donald Trump não vai ter paciência. Ele vai querer um posicionamento do Brasil. O Brasil vai negociar comigo agora terras raras? O Brasil vai apoiar ou não o conflito, que ele chama de conflito, que é guerra no Irã, né? Qual seria o seu posicionamento para agora? Porque aí seria mais um posicionamento diplomático. É bem verdade que o Brasil precisa se reestruturar para se posicionar no cenário internacional com força. Até aí nós concordamos. Sim. Mas como atuar agora no meio desse confronto diplomático? Qual a posição que o Brasil deveria adotar nesse momento? As posições, as cartinhas do Lula são bem feitas, são corretas? Não, assim, uma das coisas que o Brasil definitivamente precisa parar de fazer é se comportar como o poodle da China no cenário internacional, que é o que ele está fazendo com o governo Lula. Boa parte do problema com os Estados Unidos são as posições subalternas que o Brasil desenvolve. Tanto foi na questão do Irã, quanto na questão de Israel, antes na questão da Ucrânia. E se pintar mais algum conflito que seja do interesse, por exemplo, ou da China ou da Rússia, com o governo Lula, o Brasil vai se comportar de uma maneira que vai gerar incidentes diplomáticos dos Estados Unidos. Esse alinhamento automático com a China a gente não vai ter. Com certeza, um governo nosso não pode ter. Isso abre espaço para uma relação melhor com os próprios Estados Unidos da América. Essa relação, porém, não pode ser de sujeição, de submissão. Os Estados Unidos claramente estão interessados nas terras raras do Brasil. O Brasil tem essas reservas. Só que em quais termos isso vai acontecer? Eu vi o Flávio Bolsonaro indo para lá falando, olha, nossas terras raras podem ser úteis para você. Mas como elas serão úteis para a gente? A indústria de semicondutor fica aqui ou fica lá? Haverá compartilhamento de tecnologia? Haverá sociedade com empresas brasileiras? Os Estados Unidos, eles falam muito assim, vocês têm que tirar a China da América do Sul. Tem? Agora sim, a China compra todas as nossas commodities. A China também está querendo investir em infraestrutura no Brasil. Os Estados Unidos querem botar dinheiro no Brasil? Ou a parceria deles é só no susto, é só no medo? A gente tem que se reposicionar no jogo. E a primeira coisa é sair desse alinhamento automático que tem na China, que aí permite que a gente volte a negociar no campo de batalha. Hoje nós estamos numa posição de alinhamento automático. E alinhamento automático submisso. E essa posição a gente tem que sair definitivamente. Eu concordo que há uma inevitabilidade nas Américas em lidar com os Estados Unidos. Até porque os Estados Unidos acham que a região como um todo é uma reserva estratégica para eles. Dito isso, entendendo que eles querem ter um controle sobre essa reserva estratégica, nós somos a maior nação da América do Sul. E isso vai precisar ser respeitado e eles assim o respeitam. Como construir isso? Eu acho que passa por esse realinhamento internacional. Vai abrir um espaço de uma discussão que vai ser boa pra gente. Garra 14. O futuro é glorioso. Curta, comente e compartilhe.